No exemplo anterior, nós vimos uma pequena forma de fazer uma interpolação de um elemento, de uma variável, vamos chamar assim, que nós tínhamos definido dentro da instância do view, e interpolar, então, este valor dentro do bloco HTML. Nós vamos ver isso um pouco mais agora em outros exemplos. Então, veja só, nós tínhamos esse exemplo aqui, eu vou fazer uma cópia deste código, né, e vou renomeá-lo, vou renomear esse exemplo aqui para interpolação, e nós vamos então chamar de interpolação 1.html. Então veja, eu tenho aqui definido, né, dentro do meu bloco de dados, né, do meu elemento de dados aqui, né, então eu tenho um objeto que está criando a instância view, e é como se eu tivesse então a primeira chave é EL, tem o valor app, que é o elemento que eu vou manipular, e o segundo então é data, que é uma função, data, que é uma função. E ela me retorna então essa função, que vai vir então para essa chave data, ela me retorna um outro objeto que tem o valor título como uma das chaves. E aí são esses elementos então que eu vou poder interpolar aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma linha e dentro dela eu vou colocar uma mensagem. Então eu vou colocar uma vírgula aqui e vou definir uma mensagem. Vou colocar minha mensagem no view. Então eu vou interpolar e aqui embaixo eu vou colocar mensagem. Então, isso aqui é uma forma que eu tenho, então, de interpolar, de mostrar um texto que eu defini dentro de um código, né, de um bloco de código, de um script de código Vue.js. Esse script poderia estar, inclusive, num outro arquivo e poderia ter integração com diversos outros elementos, né, então, para ter dados vindo de banco de dados, de outros lugares. Né? Então, agora, neste momento, a gente está colocando estaticamente isso aqui. Voltando na página, né, vou voltar aqui na parte de fundamentos, e nós estamos usando o arquivo interpolação 1. Então, aqui eu tenho a linha, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente poder acompanhar. Eu tenho a linha e tenho a mensagem do view, né? Eu poderia colocar esse título, por exemplo, dentro de um código, de um bloco H1, por exemplo. Né? Então, vou subir aqui, colocar ele dentro de um H1, colocar essa mensagem dentro, né? Salvar. Veja que isso também vai funcionar normal, né? Então, vim aqui e tem o título dentro de um H1 e abaixo a mensagem padrão sendo apresentada. Eu posso também, além disso, apresentar aqui, utilizar vários outros elementos de uma expressão de JavaScript. Então, por exemplo, ó, eu coloquei a mensagem, vou colocar ela dentro de um bloco P, só para facilitar. Né? Então, deixa eu colocar assim, né? Vou colocar assim. Veja que isso não vai me alterar praticamente nada no resultado da apresentação. Né? Só colocou mensagem aqui dentro. E agora aqui eu vou criar um outro bloco P. E aqui eu poderia também colocar uma expressão. Né? Então eu vou colocar assim, uma expressão JavaScript. Assim eu poderia colocar, por exemplo, 2 vezes 3. Faço isso, ele vai conseguir interpretar isso e vai apresentar para mim. Então, neste caso, se eu fizer isso, uma expressão JavaScript, e ele resolveu aquela expressão para mim. Da mesma forma, aconteceria se eu tivesse valores definidos aqui, ó. Por exemplo, ó, um valor 1 igual a 10 e um valor 2 igual a 20. Então, agora aqui eu vou fazer uma cópia disso, vou colocar expressões 2. Poderia colocar assim, ó, valor 1 mais valor 2. Ele também vai conseguir interpretar isso e vai interpolar, então, dentro dessas chavezinhas duplas, né? Isso é chamado, às vezes, de double mustache, né? Então, mas essas chaves duplas, eu vou também conseguir interpolar o valor calculado para mim. Eu poderia usar outros tipos de expressões JavaScript, por exemplo, eu poderia colocar assim, P, tamanho da mensagem, né? E aqui eu poderia colocar mensagem, ponto, e aí colocar então length, né? Fazer assim, ó, e ele vai também conseguir interpolar isso para mim. Então, 21, que é o tamanho que está aqui da mensagem. E eu ainda posso usar outras expressões, né, outras formas de poder manipular, né, como se estivesse, por exemplo, manipulando strings. Eu posso, como isso aqui é uma string que eu tenho, né, é um objeto, é uma string que está retornando
uma cadeia de caracteres, poderia manipular ela também, dessa forma assim, ó. Por exemplo, convertendo todos os elementos para maiúsculo. Então, ó, mensagem em maiúsculo. Em maiúsculo, eu não vou colocar o acento aqui por conta da codificação de caracteres. Então, nós vamos colocar aqui, ó, mensagem ponto to uppercase. Assim. Então, ele também vai conseguir resolver isso para mim. Então, vejam só, eu tenho uma outra forma de apresentar aquela mensagem. Então, veja que na hora que eu for interpolar os elementos dentro do Vue.js, eu posso utilizar códigos de diversas formas, né? Eu posso interpolar aqui diretamente um objeto, aqui uma variável, né? Vamos chamar de variável, né? Eu posso manipular ele direto, eu posso fazer uma expressão JavaScript e resolver essa expressão JavaScript aqui dentro, né? Assim, tanto com valores direto, como utilizando os valores que estão definidos aqui embaixo. E aí, claro, se eu tivesse string com um número, ele vai fazer como faria num código JavaScript, né? Então, aqui eu estou pegando o tamanho dessa string, aqui estou convertendo ela inteira para maiúsculo. Então, são formas que eu tenho de interpolar os meus dados. Existem várias outras que nós vamos mostrar aí ao longo dos exemplos de códigos, mas você já pode perceber que várias coisas que são utilizadas dentro do código normal JavaScript, nós podemos utilizar aqui dentro também. Né? Nos próximos vídeos, nós vamos ver um pouco de como fazer uma renderização condicional de códigos dentro de uma instância JavaScript do Vue.js.